Paz e graça, a paz do Senhor a todos, irmãos, no nome de Jesus. Bem, queridos, venho aqui trazer para você um pequeno estudo, e no pouco conhecimento que tenho, mas com certeza te agregará um grande conhecimento. Para você que tem lido pouco, ou que não tem uma base bem interpretativa das palavras que estão escritas nas Sagradas Escrituras. E o tema é Guerra nos Céus, Anjos Caídos, Anjos de Deus. Para iniciar esta fala, eu quero primeiramente fazer uma leitura juntamente com vocês. Se possível, depois vocês confiram, leiam na palavra de Deus. Salmo capítulo 34, verso 7. Diz bem assim: o anjo do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os santos, pois nada falta aos que o temem. Esse é o princípio desta palavra, deste pequeno ensinamento, para você compreender e entender sobre as ações dos anjos do Senhor. O que são anjos? Uma palavra tão exposta e meditada por muitos. Muitos veneram anjos, muitos adoram anjos, muitos colocam como seres de Deus e realmente o são, mas nem todos os anjos são mensageiros do Senhor, pois a tradução da palavra anjo, que quer dizer mensageiro, aquele que traz a notícia, aquele que vem trazer a palavra do Senhor, aqueles que são enviados por Deus para proteger e guardar o seu povo. E com isso eu quero trazer para vocês até mesmo a origem da queda, talvez de milhões ou bilhões de anjos que foram expulsos dos céus, porque se rebelaram contra Deus. E para nós iniciarmos essa palavra, para nós iniciarmos esse ensinamento, eu quero dizer para vocês que anjos são espíritos ministradores. Anjos são poderosos, há graduações do seu poder, das suas autoridades, otorgada por Deus, dada por Deus. E para isso eles foram criados para fazer a obra de Deus. E nós sabemos muito pouco sobre a história dos anjos, porque pouco é falado nas Escrituras. Mas o pouco falado dá para nós fazermos um grande agrupamento de todos os textos e vermos muitas revelações que dá para nós entendermos a história, a biografia, a história da vida dos anjos, da sua queda, enfim, e dos seus atos procedidos por Deus. Temos muitos versículos, e eu vou citar alguns deles, para que nós possamos entender sobre este assunto. Porque até mesmo toda a humanidade crê naquilo que foi tanto ensinado pela Igreja Católica, que temos um anjo da guarda, temos o anjo do Senhor, temos os anjos do Senhor,
que nos guarda sim, mas que não são deuses, como a Igreja Católica institui até mesmo como deuses. Anjos só fazem aquilo que está na vontade do Senhor, e quando eles se desviam, como aconteceu no céu, assim eles são, como se diz na palavra da terra, eles são justiçados, feita a justiça de Deus, como também foi feito no passado, a qual a palavra diz que Deus criou os seus anjos para servi-lo e para reger todo o universo e toda a obra de Deus. Mas como nós sabemos, e pouco é ensinado sobre esses ensinamentos, bem pouco são falados sobre esse assunto, mas nós podemos ver, e nesse início de palavra, no capítulo 28 de Ezequiel, começa a nos dar um certo parecer sobre a queda dos anjos, daqueles que foram criados por Deus para servir ao Senhor. E diz sobre um principal, ou o principado das potestades que estão nos ares, que são os demônios. Lá em Ezequiel capítulo 28, verso 14 a seguir até o 17 diz: Tu eras o querumim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas e andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde que o dia em que fostes criado. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei profanado no monte de Deus, e te fiz perecer, ó querumim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. E por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te olhem para ti a tua queda. Bem, queridos e amados, aqui nós podemos entender e ver que na verdade Lúcifer foi criado por Deus. Ele era um anjo ungido para cobrir, e Deus estabeleceu ele no monte, e no monte do Senhor ele estava, e no meio das pedras afogueadas ele andava, no meio das estrelas, no meio dos anjos ele andava. Ele era como se fosse um general que Deus constituiu para guardar, para cuidar, para administrar o monte de Deus. E sobre os anjos ele andava e dava as ordens segundo a vontade de Deus. Ele era perfeito em teus caminhos. Ele era perfeito naquele caminho que Deus tinha instituído, desde que um dia houve, até que se achou nele a iniquidade, e ele, por isso, foi lançado dos céus. Então diz a palavra que elevou-se ao teu coração por causa da sua formosura, por causa do seu poder, por causa da sua sabedoria e do seu poder. Diz que o seu coração se elevou-se e corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor, por causa do seu poder. Mas as escrituras dizem que então Deus o lançou sobre a terra. Deus o expulsou dos céus. E a seguir nós vamos continuar lendo, fazendo as leituras, para que você possa compreender que todos os anjos foram criados por Deus, mas nem todos hoje servem ao Senhor, pois eles tinham o livre-arbítrio de servir a Deus, por amor, por justiça.
Mas a palavra diz que Satanás, lá em Apocalipse, enganou a terça parte das estrelas. E daí, juntamente com a terça parte, foram expulsos Satanás, o dragão, a antiga serpente, e seus anjos. Veja bem comigo. Satanás era perfeito, formoso, poderoso. Diz a palavra que ele era maior que todos, tanto que se levou ao seu coração, por causa da sua formosura, por causa do seu poder. Era tanto poder, tanta glória, que ele chegou a se cogitar no seu coração de ser semelhante a Deus. E nós vamos estar fazendo a leitura a seguir. A queda. Isaías capítulo 14, verso 12, 16 a seguir. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizia no teu coração: eu subiria ao céu, acima das estrelas. De Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Mas, diz a palavra que Deus diz: mas contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Satanás era perfeito em seus caminhos, mas pecou com violência e profanou o monte do Senhor, ensinando aos outros anjos que ele era melhor, poderia ser melhor que Deus. Dá a entender isso na palavra de Deus. Essa palavra que ele, no seu interior, com violência, e pecaste. Está aqui em Ezequiel 28. E pecastes, por isso te lancei, porque profanou os céus. Até mesmo as escrituras nos ensinam que nem os céus são puros diante do Senhor. Deus não confia até mesmo nem nos seus anjos. Deus não confia. Então eles tinham livre-arbítrio. E com isso Satanás pecou, profanou os céus, profanou os anjos do Senhor. E com isto, por causa da sua formosura, ele pecou contra Deus. Então Deus diz aqui em Isaías 14: como caíste do céu, ó Lúcifer, que quer dizer Lúcifer, luz de muita fé. Ele era um anjo de muita luz, de muita fé. Ele acreditava e cria. Ele tinha o crer com toda a fé, que somente Deus regia sobre tudo e todos. Lúcifer, muita luz e fé. Ele cria e obedecia, até que houve no seu coração que ele poderia ser semelhante ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Contudo, diz na palavra que foi cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizia no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, disse Deus que ele seria lançado por terra. A palavra nos esclarece muito bem que os anjos foram criados para ser ministradores, para ser mensageiros e para trabalharem prol a obra do Senhor. Jesus relata em Lucas capítulo 10, verso 18. Ao que Jesus revelou, esta é uma parte que Jesus nos revela. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar serpente e escorpiões, assim como saber todo o poder do inimigo, e nada e ninguém vos fará qualquer mal.
Por mais que Satanás tenha sido o maior e mais poderoso anjo da guarda de Deus, querubim ungido de Deus, ele lhe foi limitado em seus poderes. Tanto que diz que os anjos foram criados maiores que os homens, e os homens criados menores que os anjos. Mas hoje, pela palavra de Deus, o Senhor nos revela a queda de Satanás, o porquê da queda de Satanás, nos mostra que eles foram expulsos dos céus. E nos mostra também na revelação que diz aqui em Lucas 10:18 que Jesus revelou para mim, Jesus revelou para você, e ele viu Satanás caindo do céu como relâmpago. E nessa questão o Senhor fala que nós não temos que lutar nem contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades que estão nos ares. Eles estão nas trevas exteriores, na escuridão. Eles trabalham, como também é revelado na palavra do Senhor Jesus, que o ladrão vem a não ser matar, roubar e destruir. Satanás mata, Satanás destrói, Satanás rouba de todo o sentido, desde o espiritual até o material. Satanás está sobre a terra. Satanás foi expulso dos céus e consigo trouxe a terça parte das estrelas, ou qual são aquelas que ele andava no meio das pedras afogueadas. Ele andava no meio dos anjos, no meio das estrelas. Apocalipse 12, versos 7 até 9. Jesus disse então que viu, Jesus nos revelou que viu Satanás caindo do céu. Agora, em Apocalipse capítulo 12, versos 7 e 9, houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceu, nem mais se achou o seu lugar nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Diz a palavra que então houve uma guerra no céu. Não sabemos as formas que houve essa luta. Não sabemos as armas, se foram físicas ou espirituais. Pois aqui, tudo que existe aqui existe no céu, só que de uma forma espiritual no céu e aqui material. E Apocalipse, aliás, em Lucas 10 diz que o Senhor nos revelou que viu Satanás caindo do céu. Em Apocalipse 12 diz que houve batalha no céu, e Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Então houve uma guerra, mas eles não prevaleceram, não venceram, nem mais se achou lugar para eles lá, e foram expulsos, e foi precipitado Satanás, Lúcifer, o querubim ungido, foi lançado por terra, a antiga serpente, chamada o diabo, que quer dizer o enganador, aquele que enganou a terça parte dos anjos, aquele que andava no meio das pedras afogueadas, aquele que andava no meio das estrelas, que eram os anjos, aquele que andava no meio dos anjos. Foi precipitado aquele que é chamado diabo, que quer dizer diabo, enganador, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi expulso sobre a terra, ele e seus anjos. Por isso que a palavra diz que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, contra os demônios que estão nos ares. Satanás e seus anjos. Apocalipse capítulo 12, verso 3. Ainda, nesse verso anterior, capítulo 12, verso anterior 3, diz: e viu-se um sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas. E a sua cauda, levada após si,
levou a terça parte das estrelas do céu. Aqui no verso 3 do capítulo 12 de Apocalipse, a palavra diz que houve guerra no céu. Anteriormente, no verso 3, antes do 12, diz que houve batalha no céu. E no verso 3, e viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levara após si a terça parte das estrelas do céu. É aquele que enganou a terça parte dos anjos que estavam, os anjos que foram expulsos do céu. E diz que lançou-os sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz ela, lhe devorasse o filho. Aqui está falando sobre a igreja do Senhor, dos demônios que foram lançados na terra, Satanás e seus demônios. Apocalipse capítulo 12, verso 9, diz bem assim: assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então vemos que, na verdade, a palavra diz: ai dos habitantes da terra, porque Satanás desce com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Torno a frisar e dizer a você, querido amado, que não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades que estão nos ares. Mas, intermédio da palavra também nos revela que pessoas podem ser possuídas por esses espíritos, por esses anjos caídos que perderam a sua estadia nos céus, perderam a sua santidade, perderam a sua luz da verdade. Mas ainda eles mesmos que caídos ainda têm poder. Satanás tem poder, mas nós temos também poder, porque Jesus mesmo disse: eu vos dou autoridade para pisar a cabeça de serpente e escorpião. Recebemos do Senhor autoridade no nome de Jesus para repreender, para expulsar os demônios. Mas Deus é tão grande que também pode, na sua onipresença, na sua onipotência, que Ele tem todo o poder, pode morar dentro de você. A palavra diz que vós sois o templo do Espírito Santo, e que Ele faz morada em mim e em você, se nós dermos o lugar e nós obedecermos a palavra do Senhor. Jesus também ensinou na sua palavra que quando o espírito imundo, que são os anjos caídos, saem do homem, quando o espírito imundo sai do homem, procura lugares secos e áridos, e não encontrando, volta para a sua casa, e vendo a casa vazia e adornada, voltam ali e habitam ali novamente. E diz que quando ele não torna sozinho, ele torna com mais 7 demônios, mais 7 espíritos, pior do que ele. Dante, o estado deste homem, então agora, é pior que o primeiro. Pois antes, ele saiu desta casa, digamos que seja um homem, uma mulher, um jovem, um ancião, um ser humano. Quando ele saiu só. Mas quando ele volta, ele traz consigo 7 piores do que ele. Então podemos entender que os demônios podem atuar dentro de você, não só 7, mas como 70 vezes 7. Porque se sai esses 7
Saiu um, trouxe 7. E se agora, em uma oração, nós, eu ou você, ou os profetas, ou os homens de Deus, fazem conforme os ensinamentos de Jesus em orações, e expulsam essa legião, ou esta casta de 7, de 1 mais 7, sai 1 mais 7, que são 8. Proveniente dessa pessoa, então, agora está liberta. Mas essa pessoa não se afirma no caminho da verdade, nem vive o evangelho de Cristo, e nem busca o advogado, o intercessor, o único caminho, a verdade e a vida, que é Cristo, e acaba se desviando e deixa a casa vazia novamente, para que se torne agora aqueles 7 ou aqueles 8. Mas aqueles 8 e aqueles 7 não vão tornar sozinho, vão trazer cada um deles mais 7. E assim a condição desse homem vai piorando. Chega ao ponto de chegar como no endemoniado de Nagareno, aquele que estouravam correntes, aquele Nagareno que fazia de moradia a sua casa um cemitério, e que todos aqueles que passavam perante aquela província eram atacados por ele. Mas aquele homem estava possesso de demônios, ao qual Jesus libertou. Segundo, quando Jesus interroga aquele demônio, aquele anjo caído, ele pergunta: qual é o teu nome? O demônio diz: meu nome, na verdade, é Legião. Porque, diz a Escritura, eram muitos, não tinha nem como mensurar o nome de todos naquele momento. O diabo, Satanás, a legião, não conseguiu, porque não tinha como falar, ficaria dezenas de horas para falar a Jesus, a parte humana. Jesus mesmo que sabendo, mas queria, que ele desse a resposta. Ele disse: não, meu nome é Legião, porque somos muitos. E segundo os estudos, dizia que legião quer dizer 6.000 homens. Era considerado uma guarda pretoriana dos romanos, e uma legião seria 6.000 homens. Então conjectura que naquele homem tinha 6.000 demônios. Por isso que não deram nome de cada um para o Senhor, mas diz: não, nós chamamos legião, porque somos muitos. Então aquele demônio também replica a Cristo Jesus, dizendo: mas vieste nos atormentar antes do momento, antes de sermos lançados para o lago de fogo? Mas Deus o repreendeu. Então eles rogaram: então deixa-nos que saia deste homem e entramos nos porcos. E Deus o permitiu. E diz que então havia uma manada de porcos, e aqueles demônios se lançaram no corpo daqueles porcos e se precipitaram no mar e morreram. E por aquele caso, daquela perca tão grande financeira daquela criação de porcos, Jesus foi expulso daquela província. Então vemos entender que os anjos se apossam dos homens. E nós vimos muitos relatos na Escritura de pessoas que estavam possessas de demônio, e Jesus libertava milhares de pessoas possuídas por demônios. Aquela mulher encurvada que o diabo estava sobre as costas dela há muitos anos. O menino que se lançava no fogo para se queimar na água, também eram demônios terríveis que escravizavam. E Jesus libertava aquelas pessoas dos seus cárceres espirituais, das suas angústias. Então há demônios, houve demônios, existem demônios, eles são reais, eles são agentes que foram expulsos do céu, e eles roubam, eles matam. E diz a palavra que Jesus se manifestou para desfazer estas obras, as obras do diabo, as obras dos anjos caídos. E muitas pessoas até mesmo fazem pacto com esses anjos caídos, até mesmo pessoas fazem rituais de adoração para esses anjos.
Eles se colocam como deuses, porque eles têm um certo poder. Satanás, por exemplo, tem o poder de dominar sobre a terra, ao qual o próprio Senhor deu essa autoridade. Deus outorgou essa autoridade a Satanás. Vendo que Jesus, quando foi tentado, está no livro de Lucas, o próprio Satanás levou Jesus, transportou Jesus. Nós vemos os fatos das tentações do Senhor Jesus, e nenhuma delas é uma que me chama muita atenção, que deve chamar tua atenção também. Diz que Satanás levou Jesus num alto monte e mostrou todos os reinos da terra, todas as glórias dos homens, todas as riquezas dos homens, e disse, foi ousado em dizer a Jesus Cristo: tudo isto eu te darei, se prostrado você me adorar. E em nenhum momento Jesus disse: não foi te entregue, não foi te dado. Mas Jesus repreendeu Satanás, dizendo bem assim: também está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus. Então diz as Escrituras que o diabo se retirou, e Jesus depois logo foi confortado pelos anjos de Deus e foi alimentado. Então, pelas Escrituras, nós vemos que Jesus foi tentado pelo próprio enganador, que enganou a terça parte das estrelas e que com sua cauda arrastou sobre a terra. Porque juntamente por eles ouvir Satanás, eles também foram expulsos do céu. E nós vemos o próprio Satanás, o próprio Lúcifer, o próprio diabo, o próprio enganador, o próprio Satanás, tentando a Cristo para lhe dar riquezas, por um momento que o adorasse, mas foi repreendido. E com isso nós podemos ver que se está na mão de Satanás, este mundo caído, aí você pode perguntar: mas esse mundo não é do Senhor? Deus não criou tudo? Sim, Deus criou tudo. Deus criou os céus, Deus criou a terra, tudo é do Senhor. Mas por um breve momento o Senhor entregou na mão de Satanás toda a terra, tanto que ele chega a oferecer a Jesus. Ele diz: porque a mim foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Porque a mim foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Então com isso nós podemos entender também podemos entender que os homens buscam a riqueza, o glamour, o poder sob o domínio. Isso é o mal que está sobre o homem. Quando que as Escrituras nos ensina que se nós tivermos que comer, o que nos vestir, estejamos contentes. Também ensina em Romanos que o homem, aqueles que querem ficar ricos, caem em tentação, em laços nocivos, que submerge o homem em ruína e perdição. Isso está nas Escrituras. Aqueles que querem ficar ricos caem em tentações. Aqueles que querem granjear caem em tentações, pois tem o opositor de Deus que tem toda a possibilidade de fornecer isso para eles, pois foi entregue, é do Senhor, mas o Senhor entregou na mão de Satanás. E até mesmo serve de sentença e juízo sobre os homens avarentos que buscam tais coisas. Por isso que o próprio Senhor Jesus nos ensina: buscai, ajuntai tesouros nos céus, onde a ferrugem não corrói e os ladrões não roubam. Por isso que Jesus diz: buscai o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos será acrescentada. Então podemos entender que na verdade os demônios podem, Satanás pode lhe agregar benefícios financeiros, lhe dar dinheiro, mas vai lhe cobrar muito caro, vai lhe cobrar com a eternidade, tirando você do Pai, do Criador. Você passa a servir a um Deus mamão, o Deus do dinheiro.
Como diz as Escrituras, do que adiantaria, do que adiantará, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E tem muitos que fazem pacto com o Satanás, com o enganador, pois ele se põe e se apresenta como anjo de luz. Muitas das vezes nós podemos parar para pensar e meditar nessas coisas que acontecem com o mundo. Podemos parar e meditar nas Escrituras. Podemos parar e ler as Escrituras, ao qual nos traz o conhecimento da verdade de Deus, Cristo Jesus, os propósitos que Deus tem na vida de cada ser humano, o propósito para cada humano, cada ser humano que foi criado por Deus. Devemos conhecer também, mediante esta palavra, os atributos de Deus. Não só o atributo do amor, da bondade de Deus, mas todos os atributos de Deus. Um Deus santo, um Deus justo, um Deus puro, um Deus de justiça, um Deus que está trabalhando para aqueles que nele esperam, para a redenção eterna do novo corpo, o qual o Senhor nos dará. E sairemos desse corpo pecaminoso que almeja só coisas da carne. Que o desejo da carne é só carne, só coisas perecíveis e vaidades que perecerão. E com isso o Satanás então engana o ser humano. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. No céu não casam e não se dão em casamento. O reino do céu não é comida e nem bebida. Por isso que o inimigo, Satanás, tem enganado as gerações. Há milênios ele tem enganado e levado milhões de bilhões de alma ao inferno, porque não querem que possua a herança de Deus. Anjos caídos ou anjos de Deus? Continuando nessa palavra, nos diz, segundo Coríntios, capítulo 11, verso 14 e 15: esses que estão aqui na terra, que caíram, diz bem assim, e não é maravilha? Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás não tem mais a verdade, mas ele fala meias verdades como verdade, e se transfigura em verdade, se transfigura em anjo de luz. Ele pode se transfigurar para você, ele pode aparecer como um anjo de luz, bonito, um homem bonito, uma mulher bonita, uma pessoa mansa, mas não sendo. Ele pode transfigurar de verdade mesmo, ele pode como se diz, se transformar num anjo de asas, bonito, com muita luz, mas não há luz nele. São coisas ilusórias. E não é muito, pois que também, ou que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem também em ministros de justiça. Muitos profetas e falsos profetas, também como Satanás se transfigura em anjo de luz, também muitos ministros se transfiguram em ministros da justiça, mas não são. Falam da verdade, pregam a palavra de Deus, mas não são de Deus. Eles estão ali para distorcer a palavra de Deus, falam meias verdades. Eles parecem, se transfiguram em ministros de Cristo, mas não são. Não é de admirar, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Da mesma forma, aqueles que se dizem ministros, que são pregadores, falam meias verdades, mas desviam você da verdade do caminho eterno. Então, aí você tem que ter a decisão. Examinai os espíritos, examinai os anjos, examinai se são de Deus ou se não são. Pelos frutos os Cristo. Conhecereis. As primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda.